Eu trago hoje está em Marcos, capítulo 7, versículo do 24 ao 30. Diz o seguinte: a mulher estranha, o título da mensagem. Jesus saiu dali e foi para a região que fica perto da cidade de Tiro. Ele entrou numa casa e não queria que soubessem que ele estava ali, mas não pôde se esconder. Certa mulher que tinha uma filha que estava dominada por um espírito mau, ouviu falar a respeito de Jesus. Ela veio e se ajoelhou aos pés dele. Era estrangeira de nacionalidade sírio-fenícia e pediu que Jesus expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixe que os filhos comam primeiro. Não é certo tirar o pão dos filhos para jogá-los aos cachorros. E a mulher responde: mas senhora, até mesmo os cachorrinhos que ficam debaixo da mesa comem as migalhas de pão. As migalhas de pão que as criancinhas deixam cair. Jesus disse: por causa dessa resposta você pode voltar para casa, o demônio já saiu da sua filha. Quando a mulher voltou para casa, encontrou a criança deitada na cama e de fato o demônio tinha saído dela. O primeiro ponto que me tocou, me chamou a atenção nessa mensagem, eu acho que creio que em todos vocês também, é que Jesus fala: deixe que os filhos comam primeiro. Não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorros. Cara, tu ouvi isso na Bíblia, principalmente vindo de Jesus, no contexto do dia de hoje, te choca um pouco, né? Pô, Jesus chamou a mulher de cachorro. Não, não é assim. Tá? O que ele estava querendo dizer? Perguntou isso já, né? Hã? Perguntou uma vez o que significava. Mas é que choca o cara, né? Não é isso. É que, como tá na Bíblia, Jesus tinha que vir primeiro pregar para o seu povo. Pregar para o povo judeu. E depois, então, seria ir e pregar, né? Pregar as outras nacionalidades, as outras etnias. Tá? E outro ponto que me chamou a atenção também foi o argumento que a mulher usa. Ela não discorda de Jesus. Em nenhum momento ela diz que Jesus está errado em falar aquilo. Pô, eu primeiro tenho que instruir os meus discípulos, para depois instruir vocês, para depois fazer o teu milagre. Né? Ele não disse que não faria, mas ele disse que primeiro ele tem que... Não é certo tirar o pão dos filhos e dar aos cachorros. Naquela época, se eu não me engano, eu acho que cachorros também era um apelido que o povo judeu usava para chamar o povo que não era judeu. Né? Se eu não me engano, se eu não estou errado, é isso aí. Tá? E esse é o primeiro ponto, que não era certo. Ele tinha que instruir primeiro os seus discípulos. E a mulher ela não discorda. Ela diz: sim, Senhor. O Senhor tem que instruir primeiro o seu povo. Mas eu creio no Senhor. Eu confio no Senhor. E uma migalha, ou seja, uma atitude, uma palavra, se for da sua vontade, o demônio sairá da minha filha. Outra ligação que eu fiz direto com isso foi da mulher do fluxo de sangue. Ela não precisava falar com Jesus. Ela sabia e conhecia, já tinha ouvido falar de Jesus e sabia que ao simples toque ela poderia ser curada. E essa mulher também, se nós lermos lá no capítulo de Mateus 15, que fala da mesma mulher, a mulher estrangeira, de origem estrangeira, vai dizer que ela chama Jesus de filho de Davi. Ou seja, ela já tinha ouvido falar do mestre e ela já sabia, por cima, por alto, quem era o mestre. Então ela sabia que Jesus tinha poder para curar ela. Outro ponto que me chamou muita atenção foi que Jesus ele chegou nessa cidade, na casa de uma... Ele foi para a região, tá? Entrou numa casa e não queria que soubessem que ele estava ali. Aí, fazendo uma analogia para o dia de hoje, muitas vezes nós estamos em algum lugar e não queremos que as pessoas saibam que nós somos cristãos. Nós não queremos ser vistos como cristãos, e isso não é nem algo que muitas vezes é voluntário, ou seja, eu quero me esconder porque eu sou cristão. Não. Muitas vezes nós estamos em um ambiente onde as pessoas não são cristãs, mas elas seguem com aqueles hábitos, com aquela rotina normal delas, uma vida de quem não conhece Cristo. E nós muitas vezes, por conhecermos a palavra, por sabermos quem é Jesus e sabemos as suas leis e aquilo que a gente pode na nossa vida, nós nos abstemos para não criar atrito, para não criar confusão, para não nos impormos. Como filhos de Deus, nós ficamos calados. Nesse momento nós não estamos querendo nos mostrar como cristãos. A gente está recolhendo essa autoridade e essa marca que nós temos de filho de Deus. Eu não incito vocês a serem os chatos que vão pregar para todo mundo e expor que são cristãos abertamente, não. Até porque isso não é algo que deve ser feito, né? Não por palavras, mas sim com atitudes. Mas muitas vezes quando a gente vê algo que nos fere, que fere a palavra, que fere os nossos princípios, e nós nos aquietamos, nós estamos escondendo quem nós somos. E não tem como. Aonde a luz chega, que nem essa luz, se essa luz apagar, aqui vai ficar escuro. Assim é quando um filho de Deus, assim é como nós chegamos nos ambientes e estamos lá. A luz chegou naquele lugar, a palavra Amém. De Deus nos acompanha, a presença do Espírito Santo nos acompanha. Amém. E ela revela todo aquele ser que precisa de ajuda, assim como essa mulher. Essa mulher, ela viu que Jesus estava ali, não precisavam dizer para ela que Jesus estava ali, quem ele era. Ela sabia que ele era o filho de Davi, tinha poder para curar a filha dela.
E muitas vezes nós estamos, nós estamos parafraseando assim, nós estamos querendo muitas vezes trazer a palavra aqui, nós queremos muitas vezes ajudar o irmão aqui, eu quero ajudar o Rogério, eu quero ajudar o Gonçalo, pessoas que já são convertidas, pessoas que já conhecem da palavra. Isso não é errado, irmãos. Muito pelo contrário, é bênção. A palavra diz que nós temos que nos ajudar uns aos outros. Mas muitas vezes nós não temos olhar crítico àquela pessoa que ainda não conhece Jesus. Muitas vezes nós temos, como lá os discípulos vão falar em Mateus, de tirar aquela mulher de perto de Jesus. Porque ela estava gritando, ela estava causando alvoroço. E muitas vezes as pessoas que lá fora causam alvoroço, muitas das pessoas que precisam de ajuda, mas não dizem diretamente, ó, eu preciso de Jesus. Mas tu conhece, olha, o cara que é cristão, que tem uma vivência com Cristo, ele sabe quando a pessoa precisa de Deus. Muitas vezes é aquela pessoa que já conhece a palavra como a mulher, ela já sabe quem é Jesus. Muitas vezes a pessoa já teve o contato com Cristo. Mas nós não temos o olhar crítico de ir lá ajudar elas, de ajudar ela. A gente simplesmente deixa. Né? Então, o primeiro ponto que a gente tem que ter é não só ajudar quem é cristão, mas sim também ter o olhar crítico de ajudar quem não é. Muitas vezes a gente não consegue ir naquela pessoa e levar a palavra para ela, pregar para ela, muitas vezes trazer ela para a igreja. E aí vem um ponto também que eu achei muito interessante, que a mulher ela argumentou com Jesus. Ela não disse que ele estava errado, mas ela argumentou: Senhor, até os cães comem as migalhas que caem da mesa. Né? O que eu quero dizer isso com vocês? Eu não consigo chegar e levar aquela palavra até aquela pessoa que muitas vezes pode ser até quem nos incomoda no trabalho. Eu não consigo ir lá convertê-la, mas eu simplesmente, como tu falou, eu posso orar pela vida dela. Eu posso interceder pela vida dela. Eu posso chamar a atenção de Deus para a vida daquela pessoa. Amém. A presença de Deus nos acompanha sempre. O Espírito Santo nos acompanha sempre. O nosso Deus ele é onipotente, onipresente e onisciente. A onipotência de Deus quer dizer que ele pode tudo. Ele, assim como ele criou tudo que existe, ele pode tudo. Ele é o Deus do impossível. Onisciência quer dizer que ele sabe, como foi citado aqui, ele sabe como seria se Davi tivesse matado Saul. Ele sabe como seria a história se Davi tivesse matado. E ele sabe toda a história como foi, como Davi não matou. Então ele tem ciência de tudo. Assim como ele sabe como seria se Adão não tivesse mordido a maçã. Ele sabe como seria a vida. Assim ele sabe como, né, ele já sabia antes mesmo que Adão fizesse como seria a vida depois que Adão mordeu a maçã. Né? Então essa é a onisciência de Deus. E a onipotência, a gente já sabe, a onipresença dele quer dizer que ele está em todos os lugares. Assim como o seu Espírito. Se eu não consigo chegar naquela pessoa, aqui Jesus ele não foi lá curar a filha, ele não foi até a presença física dela. Mas simplesmente pela atitude de fé da mãe, ele curou a filha. Ele disse, ó, como está escrito aqui, por causa da resposta por causa dessa resposta, você pode voltar para casa. O demônio já saiu da sua filha. Aleluia. Ele viu a fé daquela mulher. Amém. Aquela mulher chamou a atenção. E um detalhe, ela era mulher naquela época, ela era sírio-fenícia, ou seja, ela não era uma mulher judia, e ela tinha ciência que aquele era o rei dos judeus, aquele era o filho de Davi, e ela não pertencia àquele povo. Então, ela sabia que o Messias não tinha obrigação nenhuma de ajudá-la. Assim como nós, muitas vezes não temos parte com o nosso irmão das escolhas que ele fez. Mas o sofrimento dele, a luta dele nos compadece. E tem que nos compadecermos. Se nós vemos o sofrimento de outro irmão, por mais que ele tenha procurado aquilo, por mais que as escolhas dele levaram ele a sofrer, e nós não nos compadecemos, não oramos pela vida dele, ou simplesmente não levantamos uma palavra de bênção, nós temos que rever os nossos conceitos. A palavra diz que nós devemos fazer julgamentos justos, ok? Correto? Mas também nós devemos nos compadecer com nossos irmãos. Nós devemos agir com amor na vida dos nossos irmãos. Né? E aí, a partir disso, vem o princípio da fé. A mulher teve fé ao chegar em Jesus. Isso é uma coisa que a gente vem batendo na nossa célula também aqui, é que Deus ele examina muito a intenção do nosso coração. Se vocês lerem um capítulo antes, os fariseus estavam reunidos e eles começam a questionar Jesus sobre como o povo comia. Não lavava as mãos, não seguiam a tradição da época como eles achavam certo. Obviamente que é higiênico, né? Tu lavar as mãos antes de comer. Mas eles tinham uma religiosidade com aquilo. Lendo que a Santa Ceia tinha que ser assim, parari, parará. Eles tinham isso como religiosidade e levaram a Jesus. E quando Jesus fala, ele diz aos fariseus que é impuro é aquilo que vem de dentro para fora, ou seja, aquilo que vem do coração. É dali que sai a impureza da pessoa, não ao contrário. Aquilo que tu ingere, tu come, vai para o estômago e sai do corpo. Mas aquilo que vem do coração, aquilo que é impuro e vem do coração, aquilo sim é impureza. Então, o que eu trago para vocês era isso. É uma palavra que põe a gente a pensar. Eu conversei com o Rogério de tarde. Cara, é uma palavra que quando a gente lê, é difícil tu encaixar ela num contexto, é difícil tu
tu pensar nela como um todo. E tu buscar entendimento é complicado. Não porque nos falta tempo de estudo, não. É porque realmente nos põe a pensar em muitas coisas. Glória a Deus. Eu não sei se alguém tem uma visão diferente, mas o que Deus me chamou a atenção para essa palavra hoje foi isso. E foi num contexto que da última célula a gente saiu daqui, a gente falou em orar sobre a vida de outras pessoas, né? E glória a Deus. Né? E eu perguntei, Deus, o quão isso quer dizer, no mundo espiritual, como isso funciona? O porquê que de orar pela vida do meu irmão, o que isso pode acarretar? E aí eu lendo, ele me levou até essa passagem. E aí, espero que me deu a palavra hoje. Né? Mas, glória a Deus. Né? Amém. Amém. Já puxando